A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos na leitura cronológica da Bíblia, né? E hoje a gente está no capítulo de Êxodo, né? Estamos nas pragas do Egito, já na 7ª praga. Hoje a gente vai ler a partir do capítulo 10, mas antes eu gostaria de pedir desculpas. Mais uma vez me atrapalhei aí na hora de digitar os capítulos no título dos vídeos, né? Corrigi, mas como eu já comentei aqui, minha cabecinha não funciona muito bem, então... E às vezes na leitura aqui, quando vocês me veem que às vezes eu gaguejo um pouquinho, me perco um pouquinho, é porque a mente acaba se desconcentrando e o óculos também, ele tá fraco, mas eu já providenciei outro para ajudar na leitura aqui, com fé em Deus, o outro vai facilitar bastante, né? Então vamos lá. As ameaças de Deus no capítulo 10 de Êxodo. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe assim, diz o Senhor Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, de todo modo que não se poderá ver a terra, pois eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou da saraiva. Até comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, as casas dos teus servos e as casas de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde os dias em que se acharam na terra até o dia de hoje. E virando-se, saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este homem nos há de armar ciladas? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não percebeste que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com todos os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, nossas filhas, com as nossas ovelhas, os nossos bois havemos de ir, porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhes disse: Que o Senhor seja convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Vede que estáis mal intencionados. Não será assim. Agora ide vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe à terra um vento oriental todo aquele dia,
e toda aquela noite. Então aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que antes destes nunca houve tantos, nem depois deles haverá, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Assim comeram toda a erva e todo o fruto das árvores que sobraram da saraiva, não ficando verde alguma nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e a Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: Estende tua mão para o céu, pois virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Imagina só. Aqui no caso, falando trevas, né? Ele quer dizer neblina, a cerração, né? Cada lugar tem um termo. Mas é aquela cerração que a gente vê de manhãzinha, aquela vê tudo nublado, normalmente regiões montanhosas que tem isso. Mas aqui no caso é muito forte. Você não, e no caso litoral, o litoral também tem muito isso por causa das serras, né? E aqui no caso você não vê um palmo à frente do seu nariz, porque é tão densa, tão espessa que realmente não tem condições de caminhar a pé, muito menos a cavalo ou qualquer outro tipo de transporte que havia na época, né? Aí a partir do capítulo 20, do versículo 23. Não via um ao outro e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz e em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fica vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: Retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: Bem dissestes, eu nunca mais verei o teu rosto. Agora aqui são elas, né? Deus anuncia a morte dos primogênitos no capítulo 11. E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. Quando vos deixar ir totalmente, com toda a pressa vos expulsará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro, e o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Então aqui ele já está pedindo aos israelitas para pedirem aos seus vizinhos egípcios, né? Esse é o despojo que eles estão levando do egípcio. E os egípcios estão dando
voluntariamente, porque Deus deu graça aos olhos dele. Então, voluntariamente, os egípcios estão dando, né? Ouro, prata, vestes e tudo. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: Assim diz o Senhor: Tem dito, à meia-noite eu sairei pelo Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão morrerá à sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: Saí tu e todo o povo que te segue. Então depois eu sairei. E saiu da presença de Faraó ardendo em ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Aí lá vem a primeira Páscoa. E aqui vem o significado da Páscoa, né? O verdadeiro significado. Não tem nada a ver com esse coelhinho que bota ovo de chocolate, né? Quem já viu o coelho botar ovo? Então vamos lá no capítulo 2. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. Só uma pequena atenção aqui, que ele fala que os animais têm que ser perfeitos, né? Sem mancha, sem mácula, né? Ou seja, sem mancha, sem defeito, né? Tem que ser perfeitos. Então aqui ele já está fazendo menção ao Cordeiro, ou seja, o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que é santo, que é sem mácula, é sem pecado, né? Jesus Cristo foi o único homem, o único ser humano que nunca teve e nunca terá pecado, porque o resto todos nós temos pecado, né? Somos nascidos do pecado, inclusive. Então, todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e o passarão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, com ervas amargosas, e comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com seus pés e com a sua fressura, e nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. O comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde o homem até os animais. Assim,
A todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, os celebrareis por estatuto perpétuo, ou seja, eternamente, né? 7 dias comereis pães sem fermento, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, e isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães sem fermento, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães sem fermento até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que come pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães sem fermento. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de ensopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia. Passai-a na verga da porta em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as obreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disser: Que culto é este? Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Então, na realidade, a Páscoa significa o quê? Libertação, proteção, porque é a passagem, né? É a passagem do destruidor, é o desvio do destruidor de sua casa, né? Porque o sangue ali nas portas significa que o destruidor não entrará em sua casa. Então a Páscoa é comemorada exatamente para isso, é a passagem do destruidor, né? Que se desviará de sua casa. Não tem nada a ver com o que a gente vê por aí, né? A 10ª praga, né? Agora a partir do versículo 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios,
E havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como vossos filhos de Israel, ide e servir ao Senhor como tendes dito. Levantai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito. Ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, pressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. E subiu também com eles muita mistura de gente e ovelhas, bois e uma grande quantidade de gado. E cozeram bolos sem fermento da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram expulsos do Egito às pressas, e assim nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel das suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo o servo comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, então comerá. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não se levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis ossos. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem. Então poderá celebrar a Páscoa e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Que maravilha! Glórias ao Senhor! E não para por aqui, porque ainda vem muita coisa boa ainda, né? Porque vocês acham que Faraó se contentou com isso, né? Vocês acham que, poxa, Deus matou nossos primogênitos e agora a gente vai ficar por isso mesmo? O demônio fica tentando, né? O demônio ele vai cutucando, cutucando a todo custo. Mas aí é história para frente ainda. Amanhã a gente vai continuar e vocês vão ver o que vão acontecer ainda. O poder de Deus ainda não foi manifesto quase nada daqui. De tudo que a gente viu, não foi manifesto quase nada. Porque Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é capaz de fazer tudo. Tudo que se possa imaginar. Então, as coisas que ele fez aqui não é nada. Mas isso nos mostra que aquele que realmente está firme nos caminhos do Senhor tem um porto seguro, né? Está garantido, tem a vitória garantida. E olha só, 430 anos. O povo precisava ficar esse tempo todo servindo ao Egito?
Não precisava. Mas ficou por quê? Porque estava cômodo ali, né? Eles não estava cômodo, não se interessaram em sair dali, não se interessaram em buscar outro lugar, não se interessaram em buscar uma coisa melhor. Até que realmente o sofrimento foi pegando mais forte, né? A aflição foi ficando mais forte, aí que então que eles buscaram ao Senhor. E o Senhor, obviamente, os ouviu. Então, nunca se esqueça, o Senhor, ele é onisciente, ou seja, ele sabe o que você quer, o que você precisa, o que você deseja, mas não é porque você quer que realmente seja bom para você. Muitas vezes a gente tem desejos e esses desejos, muitas vezes eles são carnais e Deus sabe que eles não são bons para a gente. Então, por isso que Deus não nos dá, porque Ele sabe que irá nos fazer mal. Então, Deus sabe o que é melhor para a gente. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós a entregamos voluntariamente. Por quê? Porque nós queremos ser salvos, porque a gente sabe que o fim desse mundo está próximo e que, além do sofrimento que há aqui, quem não escolher a Deus vai para o fogo ardente, né? O fogo de enxofre. Agora imagina só, o mundo, esse mundo do jeito que é, imagine o lago de enxofre, como que é então? E eu tenho certeza que você não quer ir para lá. Então Deus nos está dando a oportunidade da gente ter uma vida boa, da gente ter uma vida. Ele já daqui, nesse momento, agora, você aceitando Ele em sua vida, Ele já vai começar a obra dele em sua vida. A primeira coisa que Ele vai fazer é tirar a carga do mundo de cima de você, que é muito pesada, e colocar o fardo dele, que é leve. Então você vai já sentir a leveza no seu coração. E a partir daí, são só transformações, só transformações. É só se dedicar ao Senhor, ler a palavra do Senhor, louvar, adorar. Agora, uma questão muito importante em relação a louvores, gente. Prestem bem atenção o que vocês estão cantando. Louvar não é simplesmente o louvor tá lá tocando e você tá cantando junto, não. Presta bem atenção na letra, porque tem muitas músicas aí de se dizendo louvores, mas as letras não condizem com a Bíblia. Então prestem bem atenção. E músicas mundanas nem se fala, né? Ainda mais a de hoje em dia, que a maioria delas denigrem a imagem da mulher, né? Eu não sei o que é pior, as músicas que denigrem a imagem da mulher ou as meninas que ficam dançando essas músicas, né? Eu sinceramente não sei o que é pior. Então prestem bastante atenção quando você for escutar um louvor. Preste atenção na letra para ver se essa letra realmente condiz com a palavra de Deus, para também não cometer um pecado ali e você achar que está adorando a Deus e no final das contas você está trazendo maldição para dentro de sua casa. Também isso também é muito importante. Então, por isso que Deus diz: vigiai e orai, porque por todos os lados podem vir maus, como se diz assim, de todos os lados o demônio vai tentar te atingir, por todos os lados. Ele vai tentar te atingir, ele vai tentar achar uma brecha para te puxar para baixo. Então você tem que estar esperto, porque entrar na igreja é difícil e você puxar alguém para dentro da igreja é difícil, mas alguém te puxar para fora da igreja é muito fácil, porque as ilusões do mundo tá aí para todo mundo ver e elas são apetitosas aos olhos, né, aos olhos carnais. Então
pense muito bem, tome muito cuidado, né? Que sirva de alerta, né? Siga o conselho de Deus, vigiai e orai sempre. Não é só quando eu vou em tal lugar, não é só quando eu estou no lugar, quando eu faço tal coisa, não, é sempre, sempre, sempre. Senhor Deus e Pai, glorificado, exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço-te por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifesta o teu poder na vida dela, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em seu emocional, Senhor. Purifique-o de todo mal, Pai. Arranque toda essa enfermidade, Pai. Arranque toda essa dor no coração, Pai. Todo esse desespero, toda essa aflição, toda essa mágoa, toda essa angústia, que caia por terra todo o mal direcionado a ela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela do meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um, Senhor, e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.